Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu me chamo Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento, sou criador do GEAC-PP e psicólogo clínico aqui em Presidente Prudente. Meu nome é Milena, sou psicóloga analista do comportamento, acompanhante terapêutica, consultora organizacional e também sou uma das criadoras do GEAC-PP. Hoje a gente tem o nosso primeiro convidado, uma pessoa muito especial pra gente. E a gente vai deixar que ele se apresente para que ele possa falar um pouco da prática dele, para que a gente possa entrevistá-lo também um pouquinho. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Dematei, eu sou médico psiquiatra, mestrando em análise do comportamento, também sou membro do GEAC-PP, estou muito feliz pelo convite, da gente hoje conseguir trocar um pouco de informação entre a minha prática clínica e a análise do comportamento. Primeiro de tudo a gente tem que já pedir que o Rodrigo fale um pouco sobre como assim um psiquiatra analista do comportamento. É algo muito estranho às vezes até, né? A gente tem uma prática clínica muito mais empírica, muito diferente do que a análise do comportamento. Mas, como Skinner mesmo disse, a ciência da análise do comportamento é algo que pode ser aplicado a qualquer extensão. Então, eu percebo hoje, como médico psiquiatra, fazendo a abordagem da análise do comportamento, eu consigo identificar e consigo fazer uma medicina diferente. Então, tem muito sucesso nisso. Claro que a gente encontra algumas divergências, mas isso acontece muito bem, sim. E fala um pouco também sobre a sua pesquisa de mestrado, sobre o seu orientador, que é uma pessoa que assim, a gente quase nunca ouviu falar, que é uma pessoa quase nada relevante dentro do cenário analítico comportamental do Brasil. Pois é, né? Roberto Banar, quem que é essa pessoa, né? A minha linha de pesquisa no mestrado, eu estudo impulsividade. Então, eu fui, como eu tenho uma especialização em dependência química, eu fui estudar a impulsividade, eu quis entender melhor o que a análise do comportamento podia me explicar um pouco mais sobre a impulsividade, e eu fui estudar tabaco. Na verdade, o que eu estudo, eu faço um projeto, né, de parada de fumar, do hábito de fumar. E depois, no final de tudo, eu vou tentar comparar com pacientes que passaram por um processo que foi só medicamentoso. Então, assim, essa proposta da análise do comportamento em analisar o sujeito único, isso é muito interessante. Então, isso traz um viés experimental totalmente diferente do que talvez eu fosse estar estudando um mestrado em ciências da saúde, onde eu iria estudar placebo versus pacientes que utilizaram o medicamento num ensaio mais randomizado, né? Então, pessoal, vamos começar agora propriamente dito, nosso episódio, né? Hoje nós nos dispusemos a falar sobre a psicopatologia na ótica da análise do comportamento. Acho que é importante a gente dizer aqui o porquê trazer um psiquiatra para conversar a respeito disso. Dentre os assuntos que iremos abordar na discussão desse episódio, está a discussão a respeito da função versus a descrição. E isso é um embate muito grande que existe entre a análise do comportamento e alguns conceitos médicos. Então, eu acho que a gente vai conseguir elucidar isso daqui, até na forma que o Rodrigo atua, como ele vê, como é a concepção, como ele já teve contato com isso na graduação, como isso foi constituindo. Uma das coisas assim mais importantes para se falar de psicopatologia dentro da análise do comportamento é o conceito de função, né? Vem muito em respeito ao que a gente falou no episódio passado sobre o comportamento operante. A análise do comportamento não faz distinção entre comportamentos funcionais e disfuncionais, comportamentos bons ou ruins. Para a gente, todo comportamento é selecionado pelas suas consequências e tem uma função dentro do repertório do indivíduo. E isso também para os comportamentos considerados psicopatológicos. Isso traz uma diferença muito grande do modelo médico, do modelo estatístico, porque o modelo estatístico está preocupado em descrever a topografia e comparar o sujeito a uma outra classe de pessoas buscando a normalidade ou não. Isso, para a gente, a análise do comportamento não serve. A gente não está interessado no que o sujeito faz, na descrição. A gente está interessado na função
Até porque se a gente for pensar numa ótica abrangente, a topografia em si, ela não explica como ele surgiu, o que mantém, qual é a função daquele comportamento em si. Então, a gente fica uma margem muito estreita do que se deve ser trabalhado, do que se deve ser feito, e isso, na análise do comportamento, não é admitido. Muito tem a ver também com o uso do DSM para alguns analistas do comportamento. O DSM ele serve para que a gente tenha noção das classes de respostas do indivíduo e também para conversa com outros profissionais, mas o DSM não pode ser prática guiadora e norteadora em uma intervenção de um clínico analítico comportamental. E aí já devolvendo um pouco para o Rodrigo. Rodrigo, como que é essa questão do DSM, se você usa, se você não usa, como você trabalha com isso? Eu acho muito importante, assim, a gente, na minha prática, eu acabo não excluindo uma coisa da outra, né? Mas como eu sou um analista de comportamento e informação, eu tenho alguns vieses que eu tento utilizar e isso, para mim, até se tornou um pouco de alguns princípios filosóficos e éticos que eu tenho. Mas, assim, quando a gente usa o DSM, ele é um manual estatístico que categoriza, sim, todas as classes de respostas. Então, ali a gente consegue enquadrar todo o perfil do paciente. Só que, por um lado, o que eu acho interessante do DSM é que ele sempre coloca como critério inicial a palavra comportamento. Então, quando a gente vai, sei lá, procurar transtorno de ansiedade, então, assim, vai ter lá o comportamento ansioso que se perdura por tanto tempo e acompanhado de tais sintomas. Então, isso já traz um divisor de águas para a prática psiquiátrica clássica e para a prática psiquiátrica que a gente está fazendo. Então, isso já traz uma abertura para a gente entender que existe, sim, o indivíduo se comporta, e ele se comporta como um todo. Então, eu penso que isso já é uma probabilidade de mudanças. Mas quando a gente vai estudar a análise do comportamento, isso se torna mais abrangente, porque a gente consegue entender que dentro de uma classe de resposta, todos esses operantes, eles podem ser diferentes em cada tipo. Então, a função. Então, por exemplo, eu que trabalho e gosto muito de trabalhar com dependência química, eu sempre tento ouvir a função da substância psicoativa dentro daquele repertório. Então, assim, todos sabem que o manejo de contingência é o padrão ouro de tratamento da dependência de crack. Então, assim, isso é muito estudado. Então, quando a gente vai atender um paciente com esse perfil, a gente consegue entender claramente como são os preditores, como são as consequências punitivas, como são as consequências reforçadoras. E nisso tudo no quê? Numa conversa. É preciso colher essa história, então, assim, é preciso fazer análise de contingência, ou seja, tem que fazer análise funcional. Mas não tem como eu falar para vocês que eu não utilizo o DSM. Eu utilizo. Mas ele, para mim, é um guia. Ele é um guia, mas que me abre uma possibilidade, porque ali ele usa a palavra comportamento. Então, eu acho muito enriquecedor. Algumas patologias, é claro, principalmente as patologias psicóticas, isso não acontece muito. A prática é mais empírica, né? Porque não se dá muito espaço para um paciente psicótico a gente tentar entender a função porque ele está delirando, né? Se vê mesmo o delírio como delírio propriamente dito. Eu acho que é interessante trazer também para a ótica da psicologia, e tá pensando nas pessoas que muito provavelmente estão ouvindo esse podcast, que são graduandos em psicologia, e vão tentar transpor isso para sua aula ou para sua prática clínica, não sei. Na faculdade, a gente talvez não tenha um contato tão amplo ou tão direto com o DSM, sim, mais com o CID, mas que também entra nesse embate, que também é um manual descritivo.
claro, numa abrangência maior, acho que o CID são de todas as doenças, né? E o DSM em comportamentos, e o DSM é voltado para a área mental, psiquiátrica. E que fique muito claro, o DSM-11 está saindo e já tem muitas ressalvas em relação a muitas coisas. Então, dentro da própria classe médica, já existe considerações a serem feitas, sim, de ambos, tanto do DSM quanto do CID. Então, tenho certeza, que esse episódio tenta trazer, assim, florescer em nós uma discussão muito ampla, não é? A gente não quer dicotomizar nada, né? É uma coisa, assim, muito mais para a gente perceber mesmo, assim, ouvir o paciente, abrir o diálogo, para a gente ouvir a função que aquilo tem, que aquele operante tem na vida dele, no seu repertório de vida, né? Na sua história de vida. Roberto sempre fala isso em supervisão, sempre fala isso em aula. A gente sempre tem que levar em consideração a história de vida de cada um. Outro aspecto importante em relação ao manual, DSM, o CID, é a comunicação entre as diversas áreas. É universal você colocar lá um código de uma doença de uma maneira que você possa comunicar de forma direta para o outro profissional aquilo que você percebeu. É claro que a gente não pode ficar preso em uma única descrição. E sim, exigir do profissional que fizer um encaminhamento como esse, descrever as funções, descrever o que daqueles aspectos ele percebeu no seu cliente, no seu paciente, para que a gente possa dialogar a respeito daquilo. E assim, algo que foge um pouco da nossa conversa, mas eu acho interessante, hoje aqui no consultório eu recebi uma paciente de 70 anos com sintomas de, assim, ela não tá conseguindo mais levantar, então assim, tudo que ela pensa em fazer, ela hesita, ela tá um pouco tomada por sentimentos de tristeza, mas assim, é algo para ela, assim, tão distante, que hoje a hora que eu fui apresentar para ela que a palavra depressão, ela existe, mas assim, cada um pode ter um tipo de depressão, ela conseguiu ouvir. Então, assim, ela conseguiu entender o que está acontecendo com ela, que é um momento que ela não está bem e que ela veio procurar tratamento, mas isso já responde um pouco esse nosso questionamento aqui, né? E de a gente conseguir individualizar cada caso. Isso já traz 2 pontos importantes que eu acho. O primeiro é que o diagnóstico pode ser o mesmo, mas os pacientes vão apresentar repertórios completamente diferentes. As pessoas depressivas, cada uma tem o seu repertório e cada comportamento tem uma função diferente. E também o quanto um diagnóstico pode esclarecer algumas coisas para o paciente, né? Pode mostrar para ele que assim, ó, você está com depressão, a gente pode ir por esse caminho. Quanto isso você acha que é bom dar o nome para o diagnóstico para um paciente e o quanto disso pode ser ruim? Guilherme, eu acho que cada caso é um caso. A prática médica, o paciente chega no seu consultório, ele quer ouvir o que ele tem. Então isso já é algo assim, cultural. Então, eu acho que na prática do psicólogo também. Isso. Então, eles sentam na nossa frente, eles querem ouvir uma palavra, eles querem ter algo assim palpável. Mas é uma coisa muito engraçada, porque eu, às vezes, mesmo nos diagnósticos mais graves, ditos mais graves pela psiquiatria, eu não dou diagnóstico de primeira consulta. Já dei bastante, mas já refleti muito e mudei a minha prática. Às vezes, acabo falando, às vezes acabo dando alguma deixa. Mas sempre eu uso temas como comportamentos, alterações, sintomas, né? Eu tento ter um cuidado com a palavra doença, por N questões filosóficas e operacionais da minha prática, mas é óbvio, alguns diagnósticos, eles são muito claros, né? Então, assim, a gente já começa a conversar, mas eu acho que é muito uma conversa, assim, eu pergunto pro meu paciente, nossa, você já ouviu aquela palavra? Qual a palavra, doutor? Essa palavra. Então, assim,
eu sempre tento abrir jogando para ele qual é o saber que ele tem em relação àquilo. E para diminuir, às vezes, um pouco do estigma, eu tento fazer o quê? Eu tento abrir aquele diagnóstico que talvez eu já estou antevendo, o que eu faço? Eu tento abrir falando sobre o próprio comportamento, sabe? Então, mostrando que respostas têm consequências e vice-versa, sabe? Mas eu acho difícil, porque no saber médico se espera essa resposta. E eu tô inserido nesse saber. E você ter uma prática diferenciada é algo diferente, né? Então, assim, até eu esqueci de falar na minha apresentação, mas eu criei, junto com mais 2 colegas, um núcleo aqui no meu consultório de atendimento, que nós 3 estamos em formação de análise do comportamento. Então, assim, a gente olha a medicina comportamental, então, assim, com essa ótica diferente. A gente está no contexto social e cultural que é o responsável por selecionar e manter determinados comportamentos, que, como a gente já disse a princípio, não se trata de comportamentos ditos errados ou numa nomenclatura de bom, ruim, algo desse tipo, mas sim um outro comportamento que pode sim causar sofrimento ao sujeito ou para aqueles que estão ao seu redor. E aí cabe a gente dizer o que mantém isso, né? Quais são as causas por trás disso. Em 3 níveis, né? Mas a gente pode pensar, já que a gente já falou um pouquinho da filogênese, acho que agora a gente pode seguir o caminho da ontogênese e da cultura, que são os aspectos sociais diretos ou em macro dimensão, que podem sim manter esse comportamento. Podem não, que mantêm esse comportamento. E atualmente a gente está vivendo, assim, rodeado de aversivos. A era da aversividade. Para todos os lados. E, assim, a gente dá uma fuga esquiva meio adaptada, meio, assim, querendo fugir do negócio, mas algumas pessoas não conseguem. E algumas pessoas não têm essa esquiva adaptada e acabam adoecendo. Acabam tendo o que são chamadas essas doenças mentais. Um fator muito sério que a gente tem vivido no nosso país, por exemplo, são as questões políticas. Questões de desemprego. Assim, o nosso país está passando por uma crise, acho que em todos os aspectos. Questões de previdência social, escolas, desemprego, como a gente já disse. E saúde, com certeza. E o quanto disso é responsabilidade direta dessas psicopatologias que a gente está recebendo no consultório, recebendo nas clínicas. A gente tem que pensar, assim, a nível familiar, no contexto familiar, o quanto a família hoje mantém ou pune comportamentos sem dar alternativas àquela situação. Seja, vamos pensar aí no indivíduo que foge àquilo que é determinado pela cultura, sei lá, uma pessoa que tem outros padrões comportamentais que não são tão bem aceitos pela cultura. O nível de sofrimento desse sujeito, até no contexto familiar, é gigantesco por questões aversivas, punitivas, que inibem os comportamentos e que não dá alternativa para outros comportamentos. Ele não é levado a aprender outros comportamentos, na sua grande maioria das vezes. Isso é muito comum. A gente consegue ver quem costuma trabalhar muito com a infância e adolescência percebe isso muito no desenvolvimento infantil. Então, assim, a gente tem um exemplo do bullying, mas a gente tem, assim, hoje a epidemia, que é a automutilação sem comportamento suicida, que é algo, assim, que você vai fazer as avaliações desse paciente, você vai fazer a avaliação funcional, às vezes você não precisa nem ir muito longe, assim, mas você vai simplesmente fazer um primeiro atendimento, você vê o quão é presente consequências punitivas. Quanto aquilo é altamente ansiogênico. Então, assim, tem saído agora, nesses últimos 6 meses, muitos estudos de ansiedade associado à infância. E, assim, o componente ansiogênico na infância e na adolescência está muito ligado às questões aversivas, que estão todas ligadas às questões culturais. A gente está também no movimento que as crianças e adolescentes estão começando a serem medicadas mais cedo, porque os pais não têm
uma ideia de que isso vem deles ou não, que os pais têm uma responsabilidade disso, porque, como a gente já falou no episódio passado também, os nossos comportamentos não são comportamentos passivos, a gente tem uma parcela de culpa em tudo aquilo, a gente é ativo sobre o nosso comportamento, e os pais não entendem o que os seus filhos estão passando, às vezes até eles estão passando por outros motivos, e acabam descontando nos filhos, as crianças estão adoecendo, os pais estão adoecendo, isso é o reflexo da nossa sociedade cada vez mais sem afeto, as pessoas cada vez mais individualistas, egoístas, afetos embotados. E é isso, assim, uma sociedade totalmente polarizada que a gente tem vivido. O discurso de ódio tá aí para quem quiser ouvir, pessoas que se agridem nas ruas. Isso é todo um reflexo das agências controladoras de comportamento que vão permeando esse repertório na gente. Acontece um entrave muito grande na hora de conseguir ter uma intervenção com essas famílias. Porque, como o Guilherme mesmo disse, os pais são resistentes ao tratamento medicamentoso, que muitas vezes vão aliviar na parte aguda o sofrimento dessa criança ou desse adolescente. Mas eles também são resistentes às intervenções comportamentais. E aí, o que se faz? Então, eu percebo que para nós, enquanto classe, existe hoje um momento também muito difícil, porque os pais não conseguem ouvir aonde lhe falta, e a gente também não consegue, às vezes, melhorar a qualidade de vida desses jovens. Então, assim, é preciso refletir muito sobre essas condições, porque elas estão aí potencializando muito e agravando o número de doentes que a gente está discutindo aí, toda essa discussão em cima do que é a doença, do que é o doente, do que é a psicopatologia, né? Eu acho que a gente vive numa era do imediatismo, em onde o menor custo da resposta é o que é procurado. Ou seja, aquilo que vai me causar menos esforço, o que eu preciso ter menos esforço para conseguir, para alcançar o meu objetivo. É o que é procurado. Por mais que aquele que talvez exija mais esforço seja aquele que seja mais adequado para uma consequência melhor para se instalar um comportamento. E aí, no caso, a pessoa procura aquele que é o mais fácil. O Seidman, num livro clássico dele, Coerção e Suas Implicações, fala que a gente é coercitivo em todas as nossas relações. Com o namorado, com o pai, com a mãe, e que esse controle coercitivo vai permeando as nossas relações e faz com que a gente vá aprendendo alternativas frente a isso. E ele também diz que é impossível que exista uma sociedade sem controle aversivo, porque a esquiva, até certo ponto, é uma questão adaptativa e faz bem para o nosso repertório. Mas é bom que a gente joga tudo pro Rodrigo. O que você acha que a gente precisa mudar para começar a falar de prevenção das psicopatologias e não mais remediação ou tratamentos? Como você acha que a gente pode começar a fazer o caminho inverso disso? Você acredita que na sexta-feira eu estava conversando com uma amiga, assim, o quanto que... Assim, eu estava conversando da dificuldade em lidar com os meus casos, o quanto existe hoje uma dificuldade financeira. Os pacientes eles têm uma dificuldade ao acesso, né? Isso tem muito a ver com a crise, com o valor do salário mínimo. Também já se encadeia com toda essa questão prévia de que somos um país que não temos prevenção. Então, por si só, a gênese brasileira é uma nação que não se faz prevenção. Então, a gente vai identificar os indicadores da Organização Mundial de Saúde, que solta um relatório anual, a gente vê o quê? Quais são o top list? Alimentação, alto teor glicêmico, álcool, tabaco, ingesta salina, ou seja, são todos os substratos das doenças que todas, na maioria das vezes, em todos os casos, em todas as situações possíveis, são preveníveis. E também são reforçadores, dá pra gente pensar que são reforçadores primários que vão cumprir um papel ali de uma estimulação, alguma coisa para fugir um pouquinho da realidade. E aí, se a gente pensar, fazer um viés
dessas doenças clínicas que já são tão difíceis de abordar, imagina as doenças mentais. Então, assim, isso, na minha concepção, vem um peso muito maior, um estigma muito maior, uma incapacidade, né? Então, assim, o que eu acho interessante, eu como médico também tá nesse episódio, assim, eu preciso mostrar para vocês, eu preciso falar, eu preciso replicar o modelo cerebral. Existe um cérebro, ele tem toda uma farmacodinâmica, uma farmacocinética. Então, assim, é como se fosse uma engenhoca. Se isso não funciona bem, você não tem produção e emissão de tais comportamentos também. Então, então a gente não tem esse acesso, né? A gente não tem esse acesso. Por um lado, eu acho que assim, tem um lado crítico interessante disso tudo. A gente está falando mais das doenças mentais na infância. Ou seja, a gente pelo menos, a gente está falando mais de autismo, a gente está falando mais de depressão e mais de ansiedade na infância. Ou seja, tudo começa na infância. Então, eu, como trabalho com a dependência química, a hora que for fazer a análise funcional dos meus pacientes, eu vou ver que esse repertório, ele se apresentou lá com o repertório familiar. Então, assim, começou a fumar com a avó, começou a fumar com o pai, porque via o pai. Então, assim, não tem como a gente, para se implementar uma política de saúde mental adequada, a gente precisa falar sobre planejamento familiar. Eu penso que é a principal situação. A gente falar nisso hoje vai até de encontro, porque hoje começa a campanha falando sobre prevenção de gestação na adolescência, e tá toda essa polêmica, que um dos tópicos é a questão da abstinência sexual. Então, assim, você percebe que são tantas discussões pra gente falar, né, assim, que uma coisa se encarrilha na outra, né, mas eu desde a minha formação, desde lá, assim, muito humilde lá, os meus 17, 18 anos, eu sempre pensava, tudo precisa começar no planejamento familiar. Então, assim, a gente, hoje, dentro da psiquiatria, é muito bem estudado. Pacientes com transtorno bipolar, eles têm uma herdabilidade muito grande. Então, é algo que se chega a 70%. Então, se um indivíduo com transtorno bipolar bem diagnosticado com o outro, casar com o outro, e isso, assim, eles precisam ser orientados de que ali pode existir uma doença mental, que é a doença mental, a 8ª doença mais incapacitante do mundo. Ou seja, então, assim, precisa olhar para esses valores, não tem como, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essas questões, tanto de orientação parental, que eu acho que advém lá do começo mesmo de tudo, e eu acredito que todas as áreas precisam ter uma interface maior, né? Hoje eu percebo na minha atuação, eu trabalho muito na rede pública, eu percebo assim, o assistente não está falando com o médico, o psicólogo às vezes também não está falando com o médico, a fonoaudióloga não está conversando com o médico. E dentro da saúde mental, isso aí é essencial, né? Porque a gente consegue capturar todos os fatores que foram predisponentes ou não. E isso vem de encontro que a gente agora, nós perdemos o NASF, né? O presidente assinou um decreto para acabar com o NASF. Na verdade, para ele não é mais obrigatório, né, nas cidades. E o NASF talvez fosse um dispositivo de prevenção. O NASF, os CAPs. Aqui em Presidente Prudente nós temos CAPs de diversas atuações. E talvez uma forma de prevenção é essa que você falou. Os profissionais precisam conversar. A gente precisa discutir saúde mental. A gente precisa discutir planejamento familiar. Porque isso pra gente é a nossa análise molar. A gente vai buscar o repertório do paciente e vai buscar o que instalou e o que está mantendo aquele repertório lá no começo da vida dele. E como o comportamento vai ficando complexo, isso vai se adaptando ao ambiente também. O governo tem grande responsabilidade nas políticas de prevenção. Só que a gente está passando por um momento onde talvez o governo não tenha levado isso tão a sério.
Eu acho que o importante nessa discussão é dizer assim, a gente já começou o episódio falando que o comportamento é multideterminado. E aí a gente termina falando da união das classes, de dizer que as mais diversas atuações devem se unir, devem dialogar, devem produzir a respeito do sujeito. Claro, pensando nele como indivíduo único. Então, eu acho que o mais importante desse episódio é isso, entender que o sujeito, ele é único, as suas funções advêm de uma constituição histórica, social, ontogênica, filogênica, biológica, e que a gente está construindo, está caminhando para uma união para que a gente possa visualizar, conversar e ajudar esse sujeito da melhor forma possível. E é esse o caminho que a gente tem que continuar. Tudo que está para além disso deve ser arestas que devem ser podadas. Esse episódio ficou bem do jeito que a gente queria mesmo, uma discussão sobre os determinantes da psicopatologia. Então a gente vai agora para nossa sessão de indicações. Eu acho que antes da gente indicar, eu queria dizer que esse, até então, foi o episódio mais prazeroso para mim. Eu acho que porque a gente já tem constituído nossa relação aqui enquanto grupo. A gente já dialoga, já fala, já discute. Esse tema já foi abordado no GEAC, a gente já discutiu isso amplamente. E para mim foi muito prazeroso dividir isso e conversar aqui com vocês. Foi muito legal. E o nosso podcast, a gente falou no nosso episódio piloto, nasceu para isso, para que a gente levasse as discussões do GEAC para ele. Então, isso é exatamente o que a gente faz no grupo. A gente usa textos como base para as nossas discussões. Então, posso indicar? Posso começar? Eu vou indicar uma série, então, que tem na Netflix. Essa série se chama Bates Motel. A série é um prelúdio do filme Psicose, do Hitchcock, que foi lançado em 1960 e marcou a história do cinema. Basicamente, o Norman Bates, você descobre no filme que ele é um assassino, que ele assume a personalidade da mãe para fazer assassinatos. E a série, como é um prelúdio, vai contar a constituição dele. Vai contar a história dele desde criança, adolescente, e a série vai mostrar como a mãe, como uma figura extremamente controladora, vai selecionando e mantendo comportamentos patológicos no Norman, como a relação deles é de extrema punição, extrema aversividade, reforço intermitente, e até no nível sexual incestuoso da coisa. E, assim, atuações fantásticas. A Vera Farmiga como Norma Bates é incrível. E é uma série que você acompanha 5 temporadas e você entende a construção social da patologia dele. De como, no final, você vai descobrindo qual é o diagnóstico, etc. Não vou dar spoiler. Mas fica muito claro a constituição social da personalidade. Então, a minha indicação é Bates Motel, que tem na Netflix. 5 temporadas, acho que 10 episódios cada temporada. Uma série para todo mundo que gosta de psicologia tem que assistir. Eu tinha uma indicação em mente, inclusive era um dos artigos que nós nos baseamos para esse episódio. Mas aí agora ouvindo o Guilherme, eu tive outra ideia para uma indicação. Eu vou indicar a série The Sinner, daqueles que ainda não assistiram. É uma série que, no primeiro episódio, ela já exibe um acontecimento, um assassinato. E todo o decorrer da série ele vai voltando, né, nos aspectos da infância, da constituição da pessoa que cometeu o assassinato. E isso é o legal, é de você ver a personalidade ou até o ato em si sendo constituído ao longo dos anos. O quanto a gente falou muito aqui do aversivo e o quanto ela estava imersa num contexto extremamente aversivo, não só no âmbito ontogênico, mas como cultural, de aversividade extrema e que alguns comportamentos que vinha sendo apresentado era como alternativas a isso. Como entrar em contato com o aversivo pode ser extremamente desesperador para algumas pessoas, né? Então essa vai ser a minha indicação da vez. Enquanto os meus 2 colegas indicaram séries, eu vou voltar pro velho e bom livro. Então, assim como a gente terminou o nosso episódio falando um pouco sobre como prevenir, o que fazer, tem um livro muito legal que se chama Prevenção de Álcool, Droga e Tabaco, que é da Alessandra Dil e dos colaboradores dela. Então, assim, é o pessoal da classe que estuda muito esse tema. É um livro bem interessante, é como se fosse um manual de cabeceira. Então, assim, cabe a todos nós, quem goste desse tipo de leitura, ler.
Porque não é um simples livro de falando sobre drogas, falando sobre substância, não. É um livro que coloca muito a história e a política pública brasileira. Então fica essa minha dica para todos vocês. Então a gente quer agora oficialmente agradecer o Rodrigo pela disponibilidade, pela amizade, pelo momento aqui de constituição científica que a gente está tendo, não só no grupo de estudos, mas como agora no nosso podcast. A gente sabe o quanto ele é parceiro para conosco e toda vez que a gente solicita, ele está de prontidão para realizar conosco as coisas que a gente está propondo. E é mais do que um sonho realizado a gente ter a união com a medicina, na psiquiatria, e que isso se faça na sua pessoa. Que você é brilhante na sua atuação, você é brilhante na maneira em que você lida com seus pacientes, na maneira que você lida com os outros profissionais. Então, estamos muito, muito, muito agradecidos. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Para mim, assim, é muito importante. Tanto pela questão mesmo, assim, da nossa atuação aqui em Prudente, né? A gente conseguir ter essa amizade, a gente conseguir ter esse carinho, esse respeito e essa ciência junto, né? Isso é muito importante. Então, sim, quero agradecer vocês pelo convite no episódio de hoje. O tema é uma delícia, então a gente se delicia falando, poderia ficar aqui horas falando sobre ele, né? E a retribuição do carinho é mútuo, assim, de vocês dois, assim, é algo muito especial. Então, um beijo em vocês e todo mundo que vai ouvir esse episódio maravilhoso. Eu também quero agradecer o Rodrigo. Não vou ser repetitivo, porque a gente já agradeceu, mas muito obrigado. É um prazer ter um psiquiatra no nosso grupo contribuindo para o nosso engrandecimento enquanto profissional. Talvez nós, estudantes de psicologia, escutamos muitas coisas durante a graduação que faz com que a gente tenha certa esquiva frente a alguns psiquiatras, e um bom psicólogo tem que saber que sozinho ele não consegue trabalhar, e um bom psiquiatra também tem que saber que sozinho ele não pode trabalhar. Então é isso, Rodrigo, muito obrigado. Para